Reino de Clio, Caminhos da História, está na cidade do Rio de Janeiro. Este, ao fundo, é o Cais do Valongo, a porta de entrada no Brasil dentre 500 mil e 1 milhão de escravos que eram arrancados da África e trazidos para trabalhar em nosso país. Estamos aqui para contar para você a trajetória de aprovação da Lei Áurea. É o Reino de Clio nos Caminhos da História. Sejam todos bem-vindos a mais uma aventura. A escravidão no Brasil começou pouco tempo depois da chegada dos portugueses e foi cometida contra os índios bravos, que não se aliavam aos invasores. Mas essa escravidão se revelou difícil, pois os índios conheciam as matas e, quando escapavam, dificilmente eram recapturados. Os primeiros escravos vindos da África foram desembarcados no Brasil entre os anos de 1539 e 1542 em Pernambuco para trabalhar nos engenhos de açúcar. Os pontos de partida da África, onde os escravos eram embarcados nos navios negreiros, eram geralmente Angola, Moçambique e a Guiné, onde ficava o castelo de São Jorge da Mina, hoje em Gana. Durante os séculos XVI e XVII, as duas principais portas de entrada de escravos na colônia eram os portos de Recife e Salvador, com o Rio de Janeiro ganhando destaque nos séculos XVIII e XIX. Era de lá que partiam os escravos que eram destinados a trabalhar nas Minas Gerais e nas lavouras de café de São Paulo. A partir do século XIX, a escravidão foi sendo abolida no mundo e o Brasil passou a sofrer pressão da Inglaterra para fazer o mesmo. Em 1831, foi proibido o tráfico para o Brasil, mas isso teve pouca serventia, pois, considerando o tamanho do nosso litoral, a fiscalização era virtualmente impossível e também indesejada. Mas as coisas começaram a mudar em 1845, quando, por meio da Lei Bill Aberdeen, os navios ingleses receberam ordens para interceptar os navios negreiros, dificultando muito o tráfico humano. Somente de forma muito lenta, porém, o Brasil começou então a se movimentar, no sentido de tomar medidas efetivas contra a escravidão.
Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu novamente o tráfico, levando ao aumento do preço dos escravos. Contudo, ela não impedia o trânsito dos escravizados dentro do território nacional. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que libertava todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Em 1855 foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que tornava livres todos os escravos quando atingissem a idade de 65 anos. Essa lei, por si só, colocava uma data para o fim da escravidão, que ocorreria quando o último escravo, nascido antes da Lei do Ventre Livre, completasse 65 anos, ou seja, somente em 1936. Mas a civilização não podia esperar e a campanha pela abolição imediata foi lançada a partir de um grande movimento que contava com figuras como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. O movimento contava com a simpatia do imperador Dom Pedro II, que por diversas vezes doou dinheiro para a alforria de escravos, e também da princesa Isabel, que atuava cada vez mais abertamente pela causa, chegando a abrigar escravos fugitivos em Petrópolis e a negociar, junto ao banqueiro Barão de Mauá, um plano para indenizar os ex-escravos e dar-lhes terras em uma reforma agrária que teria transformado a face do Brasil. A grande oportunidade para dar o golpe final na escravidão, porém, só chegou em 1888. Isabel, assumindo a regência no lugar de seu pai, demitiu o gabinete, nomeando outro, chefiado por João Alfredo Correia de Oliveira, e na pessoa do ministro da Agricultura, Antônio da Silva Prado, representado por seu substituto interino, Rodrigo Augusto da Silva, apresentou o projeto de lei para abolir a escravidão. Era o dia 3 de maio de 1888 e a terceira sessão da 20ª legislatura da Assembleia Geral foi aberta por um discurso da própria princesa Isabel na fala do trono. Vejamos os principais trechos deste histórico discurso. Augustos e digníssimos representantes da nação, a vossa reunião, que sempre desperta fundadas esperanças, causa-me grande júbilo, pelo que confio em vossas luzes e patriotismo. A extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberalidades particulares, em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente, de tal modo que é hoje aspiração aclamada por todas as classes, com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Muito elevada é a missão que as circunstâncias atuais vos assinalam. Tenho fé que correspondereis ao que o Brasil espera de vós. Está aberta a sessão. Este belo prédio é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele foi construído no século XX. Foi construído no lugar da antiga cadeia. A antiga cadeia foi o local onde Tiradentes ficou preso durante muito tempo aguardando julgamento. E parece piada pronta, mas os deputados do Império também trabalhavam na cadeia. Ou seja, as sessões eram realizadas no mesmo prédio. Foi neste prédio, na antiga cadeia, que começou a tramitação da Lei Áurea. E nós vamos saber como foi. Reino de Clio nos caminhos da história.
A apresentação do projeto foi feita pelo ministro da Agricultura e conselheiro do Império Interino, Rodrigo Augusto da Silva, com a seguinte introdução. Augustos e digníssimos senhores representantes da nação, venho de ordem de Sua Alteza Imperial, regente em nome de Sua Majestade o Imperador, apresentar-vos a seguinte proposta. Artigo 1º. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Esse prédio imponente aqui ao fundo abriga a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ nos dias atuais. Mas na época do Império funcionava aqui o Senado e foi para cá que a Lei Áurea veio depois da aprovação lá na Assembleia. No Senado, a Lei Áurea também tramitou rapidamente e as vozes discordantes mais importantes foram as do senador Paulino de Souza e do barão de Cotegipe, que até março de 1888 fora presidente do Conselho de Ministros, demitido pela princesa Isabel para nomear em seu lugar um gabinete ministerial mais afinado com a ideia da abolição. A votação final da lei ocorreu no domingo, 13 de maio de 1888. A ata do Senado não registra o placar da votação, mas registra a presença de 40 senadores. E como sabe-se que no Senado apenas o barão de Cotegipe votou contra a Lei Áurea, podemos crer que o placar foi de 39 votos a favor e apenas um voto contra. Terminada a votação, mandou-se perguntar quando a princesa Isabel poderia receber a comissão de senadores que levaria a lei para a sanção imperial. A princesa respondeu que os receberia às 15 horas no Paço Imperial, que é para onde vamos agora. Este belo prédio aqui ao fundo é o Paço Imperial, o local de trabalho do imperador e, portanto, da princesa Isabel quando estava substituindo o pai. Foi para cá que a Lei Áurea veio, depois de aprovada pelo Senado, para a sanção, para a assinatura da princesa Isabel. Uma multidão aguardava o ato aqui na praça e celebrou a libertação dos escravos. Reino de Clio nos caminhos da história. A princesa Isabel assinou 3 exemplares da Lei Áurea, com 3 penas diferentes, e as representações artísticas mostram que este momento tanto poderia ter ocorrido diante apenas de poucos membros do Conselho e parlamentares, quanto perante muito mais pessoas reunidas no Paço Imperial. Do lado de fora do palácio, uma multidão de cerca de 10.000 pessoas estava reunida e a festa se espalhou pela cidade. No dia 17 de maio, foi celebrada uma missa campal no campo de São Cristóvão,
com a presença de aproximadamente 30 mil pessoas. A aprovação da lei retirou do Império o apoio dos latifundiários escravocratas, o que levou à queda da monarquia no ano seguinte. O único senador a votar contra a lei, o barão de Cotegipe, disse à princesa Isabel: Olhe, Cotegipe, o entusiasmo que tomou conta do meu povo. Vossa Alteza redimiu uma nação, mas perdeu o trono. Ao que Isabel teria prontamente respondido: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Nos entristece a existência de uma corrente de historiadores e lideranças de movimentos que procuram, ainda hoje, diminuir o papel da princesa Isabel na libertação dos escravos. Convidamos a mestra psicóloga Ellen Ingrid Aragão, sergipana residente no Rio de Janeiro, cujo currículo apresentamos ao final deste vídeo, para falar sobre este assunto e muitos outros, que estarão em outro documentário futuro. Vamos ver o que ela disse. Reino de Clio, Caminhos da História, percorrendo a tramitação da Lei Áurea. Nós temos aqui na nossa companhia, aliás, temos a honra de ter aqui na nossa companhia, Ellen Ingrid Aragão, Master of Science em Psicologia, doutoranda, que está nos concedendo a honra de falar conosco um pouquinho a respeito das experiências dela e das opiniões dela sobre essa questão da Lei Áurea, do racismo, da abolição e de tudo mais. Ellen, o Reino de Clio Caminhos da História esteve no Rio de Janeiro percorrendo os caminhos de tramitação da Lei Áurea. Sim. Nós reputamos a lei de máxima importância, porque sem ela nós só teríamos a lei dos sexagenários e a lei do ventre livre. E pela lei do ventre livre, o último escravizado só seria libertado em 1936. Isso se não houvessem fraudes. Ou seja, da nossa geração, os nossos avós poderiam ter sido escravizados. Sim. E hoje em dia, já de algum tempo, existe um movimento, uma corrente, que pretende ou que tenta diminuir o papel da princesa Isabel na abolição. E isso em face de outros vultos abolicionistas. O que você pensa a respeito disso? Você acha que faz sentido ou que é uma coisa que resultou de um trabalho conjunto? Eu acho que em qualquer momento da história, né, sempre que uma mulher se posiciona para assumir um papel importante, vai haver um questionamento sobre o porquê desse tipo de atitude, né? Então, teve toda a situação, né, dos filhos do Dom Pedro terem morrido, a princesa ter ficado, né, como sucessora, né? É o que seria, mas a gente pode pensar o quanto que seria escandaloso para a sociedade daquele momento ter uma mulher ocupando esse lugar e essa função também. Então acho que parte dessa recusa e mesmo na atualidade, assim, parte desse estranhamento, dessa dificuldade de reconhecimento tem a ver com o fato de ela ser uma mulher, né? E é isso, as mulheres não podem tomar atitudes que transformem as realidades porque
em certa medida isso vai ser sempre questionado, que supostamente se pretende que os heróis, né, sejam os machos, alfas e que promovam toda a mudança social. Então, no meu entendimento, uma das questões tem a ver com isso, né, com o fato de ela ser mulher. E, no meu entendimento, Dom Pedro não conseguiu prepará-la para continuar no trono. É claro que as outras forças, né, os outros organismos também fizeram uma pressão muito grande nesse sentido, mas acho que ele mesmo também não acreditava que ela poderia ficar e tomar conta da situação, e acho que ele também não conseguiu dar esse apoio para ela. Mas enfim, voltando para outra questão, eu acho que também tem uma coisa de, às vezes, as pessoas negras terem uma dificuldade de reconhecimento da importância de que pessoas não negras participem das nossas lutas, de nós negros. Não é porque uma pessoa não é negra que ela não precisa reconhecer e trabalhar, e lutar, e investir, e acreditar, enfim, na necessidade que a gente tem de correr atrás, de buscar a igualdade, ou melhor, a equidade, né? Então, acho que um outro ponto de dificuldade é que, às vezes, as pessoas negras imaginam que só outras pessoas negras têm essa competência ou esse reconhecimento de todo o sofrimento e de toda a tragédia que foi a escravidão e a escravização, na verdade, né, das pessoas negras que vieram de vários lugares da África. Porque isso não tira o protagonismo do negro, né? A princesa foi um elemento importantíssimo, mas, entre outras coisas, por ela observar o quanto que os negros escravizados apresentavam, expressavam o sofrimento que eles viviam diante daquilo, fugindo, né? De certa forma buscando, em um dado momento, comprar sua liberdade. Então, é óbvio que o que ela faz não é isolado e não precisa ser desmerecido, né? Não precisa ser colocado como aquilo ali foi um elemento apenas figurativo. Acho que não, acho que ela peitou isso de uma forma assim muito heróica, né? Ela sabia quais poderiam ser as repercussões disso e, assim, eu, Ellen, não acredito que seja algo meramente ilustrativo e já iria acontecer e aí ela ficou nesse lugar aí. Acho que não, acho que ela pagou caro por isso, mas ela estava disposta a pagar por entender que era uma pauta, era uma questão importante no entendimento dela como pessoa, como, né, ser humano, que eu acho que é isso. Acho que ela conseguia enxergar os negros como seres humanos e isso fez com que ela tomasse as decisões que ela tomou, assumindo o custo que isso foi para ela e, enfim, né, para o final da própria monarquia no Brasil. Acho que isso tem a ver também, né? Porque ela mexeu com os ricos, ela mexeu com as pessoas que tinham escravos e isso também era um capital, né? Então, eu acredito que, em certa medida, ela colocou algumas coisas em risco. Então, não foi só uma estratégia, não foi só algo figurativo. Acho que foi, de fato, uma tomada de decisão perigosa, arriscada, mas por uma mulher corajosa, decidida e que, enfim, tinha as crenças e os ideais dela. Por isso eu valorizo, respeito e entendo que, mesmo ela sendo uma pessoa, um ser humano, uma mulher não negra, ela tem um papel fundamental na história de todos nós negros no nosso país.